Olá, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Boa noite para você de casa. Seja bem-vindo ao Rede TV News. E a gente começa essa edição contando a história de uma pessoa que morreu na BR-040 em Minas Gerais. Só que um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostra que essa é a via mais mortal do país. A estatística leva em consideração o número de mortes e a quantidade de acidentes registrados. Um acidente envolvendo uma carreta carregada com caixas de cerveja matou um homem de 55 anos hoje cedo na altura da cidade de Paracatu, no interior de Minas. A vítima estava no caminhão da empresa responsável pela manutenção da pista da BR-040. O local da batida faz parte do trecho da rodovia que registrou a maior proporção de óbitos em relação à quantidade de acidentes de todo o país. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a média é de uma morte a cada 12 ocorrências. Exige de todos os motoristas, mineiros ou não, uma maior concentração na adoção de comportamentos prudentes, ou seja, respeitar as normas gerais de circulação, evitar o excesso de velocidade, não fazer ultrapassagens em locais proibidos, em locais de baixa visibilidade. Com 75 vidas perdidas no primeiro semestre deste ano, a 040 superou a BR-381, que há muito tempo é chamada de Rodovia da Morte em Minas Gerais. A estatística coloca o trecho que vai do município de Simão Pereira, na zona da Mata Mineira, até perto da divisa de Minas Gerais com Goiás, no topo do ranking das estradas mais mortais do país. O que mais mata, em primeiro lugar, na BR-040, é o atropelamento. E aí, destaque negativo para a região metropolitana do Rio de Janeiro, travessia urbana de Juiz de Fora, região metropolitana de Belo Horizonte e Brasília. Em segundo lugar, o que mais mata na BR-040 são as colisões frontais, especialmente, obviamente, nos trechos em que não existe segregação central. Aqui em Minas Gerais, a BR-040 tem 850 quilômetros de extensão, mas apenas 268 são duplicados. Na maior parte da rodovia, o trânsito é pesado. Esse trecho, na saída de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, tem muitos caminhões e carretas de mineradoras. Quem passa pela estrada com frequência já viu muitas tragédias. Caminhão passando em cima de carro, carro entrando debaixo de caminhão, subindo, descendo. Esse motociclista foi fechado por um carro na rodovia e ficou ferido. Eu dei sinal que ia arredar para ele passar, ele jogou junto comigo e bateu na moto, me derrubou no chão aqui. Graças a Deus não teve nada demais. De acordo com o levantamento da PRF, a segunda rodovia mais violenta é a BR-376, com uma morte a cada 13,2 acidentes, seguida pela BR-277. As duas estradas ficam no Paraná. Em quarto lugar aparece a BR-116 no Rio de Janeiro, que registra uma vida perdida a cada 13,7 ocorrências. No último acidente grave, 4 jovens morreram depois que o carro deles bateu de frente com uma carreta no interior de Minas. As vítimas iam passar o Réveillon no litoral do Espírito Santo. Este vídeo foi gravado pouco antes do grupo viajar. Com as estradas mais cheias por causa do período de férias e com as fortes chuvas desta época do ano, o ideal mesmo é redobrar a atenção em qualquer rodovia. Você tem que prestar atenção demais, né? E pega com Deus primeiro. E olha, o engavetamento com 4 veículos provocou a morte de 3 pessoas na rodovia dos Bandeirantes, entre Louveira e Jundiaí, no interior de São Paulo. Outras 9 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do carro perdeu o controle da direção, bateu na mureta do acostamento e tombou. Uma carreta e um caminhão reduziram a velocidade e conseguiram evitar a colisão. Mas uma van, que estava com 9 passageiros, não conseguiu frear e bateu em um dos caminhões. Foi sancionada a lei que regulamenta a teleconsulta. A medida vale para todas as profissões da área e deve ampliar o acesso da população à saúde. Um paciente e um médico. E a consulta pelo computador. Ana Carolina marcou a consulta online para tirar dúvidas sobre a colocação de uma prótese nos seios. Facilita muito a minha vida a consulta online, principalmente por conta do trabalho. Eu trabalho o dia todo e às vezes eu não consigo ter essa disponibilidade de ir até o consultório do médico no horário que dá ali na agenda dele. Facilidade não só para o paciente, mas também para o médico, que consegue esclarecer dúvidas antes de dar início ao pré-operatório. Em hipótese nenhuma você vai operar um paciente sem uma consulta presencial. Isso nunca será possível no meu modo de ver. Marcar a cirurgia.
Mas você pode orientar exames no pré-operatório, o paciente ganha tempo, eventualmente, com uma consulta por telemedicina. A lei da telesaúde foi regulamentada e vale para todas as profissões da área. É preciso que o serviço garanta a confidencialidade dos dados e a privacidade do paciente. As normas a serem seguidas e a fiscalização dos atendimentos remotos serão de responsabilidade dos conselhos federais de cada uma das atividades que fazem parte da área da saúde. No Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Medicina aprova a nova lei, que tem como objetivo ampliar o acesso da população à saúde, mas faz um alerta importante sobre quando os atendimentos não podem ser via internet. No caso do atendimento de primeira vez, a consulta vai ser sempre prejudicada sem o atendimento direto do paciente. Por exemplo, como é que um otorrino pode medicar um paciente que se apresenta com dor de garganta ou dor de ouvido sem examinar a garganta ou ouvido do paciente? Não tem como. A telesaúde deve ser utilizada com muita atenção, com muito cuidado para consultas de primeira vez. Para quem trabalha desenvolvendo programas de teleconsultas, a nova lei é motivo de comemoração. O setor, que ganhou força em 2020 por causa da pandemia, agora faz planos de crescer ainda mais. Hoje temos aí top 10, 20 startups aí que oferecem um grande serviço à sociedade, mas 2023 promete. 2023 aí a gente prevê algumas startups dando algum tipo de matching e se juntando, recebendo investimentos de fora. Dinheiro não falta no mercado, para o mercado de saúde. O Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes. Foi o que revelou uma estimativa do censo, divulgada hoje pelo IBGE, com base nos dados prévios da pesquisa, coletados até o dia 25 de dezembro. Houve um atraso no censo por causa da pandemia e também problemas de orçamento. Por isso, os recenseadores vão continuar as visitas até o mês que vem. A Polícia Federal encerrou o inquérito que apurou se o presidente Jair Bolsonaro divulgou notícias falsas sobre as vacinas contra a Covid-19. Em uma live durante a pandemia, Bolsonaro associou as vacinas a um falso risco de contrair o vírus HIV. A investigação concluiu que, ao divulgar a informação falsa, o presidente atentou contra a paz pública e cometeu incitação ao crime por desestimular o uso de máscaras e a vacinação. Hoje, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro assinou a nomeação do general Júlio César de Arruda como comandante do Exército. Arruda é o escolhido do presidente eleito Lula para o cargo. Também foram anunciados 2 novos nomes para a equipe econômica. Vamos à capital federal, então, conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem mais informações ao vivo para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Você sabe dizer por que foi antecipado aí o nome do comandante do Exército? Oi, Gabi, boa noite a você, também ao Mauro e a todos que nos acompanham. Essa antecipação foi um acordo do atual governo com a equipe do presidente eleito e deve dar mais segurança para o presidente Lula durante a posse presidencial. O próximo general, ele vai assumir o comando já esta sexta-feira, antes da posse presidencial. Já aqui no CCBB, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou mais 2 nomes que vão ajudar a compor a próxima equipe econômica. Tatiane Rosito, que é servidora do Ministério das Relações Exteriores, vai cuidar dos assuntos internacionais. Já a servidora da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Fernanda Rosito, vai chefiar a Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos. Com isso, ficam preenchidos os principais cargos da próxima equipe econômica. E olha, por falar em economia, a notícia agora não é nada boa, isso porque mexe diretamente no bolso dos brasileiros. É que o preço dos combustíveis vai aumentar já a partir do dia 1º de janeiro. Isso por causa da isenção de impostos federais sobre a gasolina, o etanol, também o diesel, que tem aí mantido o preço mais estável. Essa isenção vai perder a validade no sábado e não deve ser renovada. Esse é o assunto da nossa reportagem que você confere agora. A fila de carros nesse posto de combustível de Brasília é para aproveitar os últimos dias de promoção. É que no primeiro dia do ano, a expectativa é que o combustível custe mais de R$ 6. Assusta muito. Daqui a pouco, como é que nós vamos fazer para continuar andando de carro? O salário não subiu, nada está subindo? O aumento é por causa da reoneração dos impostos federais sobre o preço da gasolina, do diesel e do etanol.
Ontem à noite, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não concordou em prorrogar a medida que isenta o pagamento de PIS e COFINS que compõem o preço dos combustíveis. A isenção foi estabelecida pelo presidente Jair Bolsonaro para baixar o preço, mas perde a validade no sábado. Haddad afirmou que a equipe econômica de Lula avalia o mercado. Vou aguardar a nomeação do presidente da Petrobras, né? Nós temos uma expectativa em relação a a muitas variáveis que impactam essa decisão, né? Então, a trajetória do dólar, a trajetória do preço internacional do petróleo, tem uma série de coisas que vão acontecer. Então, para a gente não tomar nenhuma decisão assodada, o governo atual se abstém e a gente com calma avalia. Uma das justificativas para que a isenção dos impostos não seja prorrogada é a expectativa de rombo fiscal de 50 bilhões de reais nos cofres públicos. Pela proposta de Bolsonaro, além de não arrecadar os impostos federais, a União tem compensado a perda de arrecadação dos estados, já que o ICMS, que é o imposto estadual, não tem sido cobrado. Como Lula vai começar a governar com déficit de 231 bilhões de reais, a estratégia agora é evitar gastos extras. Com a decisão, a expectativa é que o preço da gasolina seja reajustado em 69 centavos por litro. O diesel deve ficar 33 centavos mais caro e o etanol 26 centavos a mais. Quem trabalha como motorista de aplicativo e anda de carro todos os dias está preocupado. Hoje eu gasto em torno de R$ 1.200 mensais com gasolina. Agora, com esse aumento aí, vamos ver quanto é que vai ser, né? Vai ficar difícil para nós consumidores que trabalhamos com carro, né? Tem que reaver aí o orçamento geral, né? Tirar de algo aqui para cobrir ou trabalhar mais, né? E só uma correção, quem vai chefiar a assessoria especial de assuntos jurídicos do Ministério da Fazenda é Fernanda Santiago. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos uma lei que muda normas do orçamento deste ano. A lei ampliou para novembro o prazo para encaminhamento de projetos de abertura de créditos suplementares. Bolsonaro vetou 4 trechos da norma. Um deles permite a utilização de recursos de emendas de relator, o chamado orçamento secreto, com despesas não obrigatórias. Também foi barrada a parte do texto que estendia até 31 de dezembro do ano que vem a validade de restos a pagar inscritos em 2019 e 2020, as despesas empenhadas que ainda não foram pagas. Com isso, os saldos deverão ser cancelados. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu temporariamente a autorização para o porte e transporte de arma de fogo e munições no Distrito Federal. A medida é para aumentar a segurança durante a posse do novo governo. A proibição começou a valer às 6 horas da tarde de hoje e só termina na próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro. Estão suspensos os portes para os chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. A decisão atende a um pedido do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Quem desrespeitar a determinação pode ser preso em flagrante por porte ilegal de arma. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que é necessário garantir a segurança não apenas do presidente eleito, Lula, e do vice, Geraldo Alckmin, mas também de milhares de pessoas que vão assistir à posse. Ele lembrou fatos recentes, como a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e a prisão de um acusado de planejar um atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes também proibiu o transporte de armas e munições durante as eleições. Hoje, agentes de segurança fizeram exercícios de treinamento no aeroporto e em outros pontos da capital, por onde devem passar autoridades. Ainda para aumentar a segurança, o Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional durante a posse. Os agentes vão participar da escolta de autoridades e dar apoio à Polícia Rodoviária Federal. O efetivo não foi divulgado, mas vai atuar até a próxima segunda-feira. E no domingo, dia 1º de janeiro, você acompanha aqui na Rede TV uma cobertura especial da cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A partir da 1h30 da tarde, eu e a Amanda Klein vamos trazer todas as informações e os bastidores do evento. A cobertura será transmitida também nas plataformas digitais da Rede TV.
O Brasil criou mais de 135 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro. No ano, já são cerca de 2.466.000 novos postos de trabalho. Os setores que mais puxaram a alta do mês passado foram comércio e serviços. Todo fim de ano é a mesma coisa, gastos com a ceia de Natal, os presentes, passeios, viagem de férias. Mas o que fazer para não passar 2023 completamente endividado? Ai, meu Deus, o que fazer? Bom, gente, para se organizar direitinho, dá para quitar tudo e até poupar dinheiro, tá? As dicas para isso você vê agora na reportagem de Estela Freitas. Planejamento financeiro. Essa é a resposta para controlar o que entra e o que sai da conta. Se você não souber onde e como você está gastando, você não consegue tomar nenhuma atitude. Então, o que você faz? Faz o diagnóstico, daí você entende o que você pode reduzir, cancelar ou substituir, e aí você começa a pensar em poupar e investir. Mas todo esse planejamento leva tempo. Então, esse pode ser o momento certo para mudar o comportamento e acertar as contas para 2023. Com o ano novo, vem a oportunidade para repensar os gastos e organizar a vida financeira, como uma virada mesmo. Ou seja, avaliar a situação atual, definir metas, prazos e como chegar lá. A Lívia, por exemplo, colocou tudo na ponta do lápis e já garantiu o orçamento para alguns planos de 2023. Bom, hoje eu aprendi que eu preciso realmente anotar, olhar para os números, né? Anotar todos os meus custos, todos os meus gastos. A partir daí eu tenho que me organizar anteriormente, né? Então, antes do que eu fazia depois e ficava desesperada, hoje eu preciso realmente organizar antes, ver o que eu tenho de dinheiro e aí, a partir daí, eu aloco as minhas despesas em isso aqui eu vou gastar para restaurante, isso aqui eu posso gastar para uma viagem. Estabelecer limites é um dos caminhos para não se afogar em dívidas, assim como evitar o uso do cartão de crédito e optar pelos pagamentos à vista. E 85% da população está endividada. Tem que pensar no consumo. Cada vez que você for gastar, você pensa assim: eu preciso realmente disso? Eu preciso disso agora? Como que eu vou pagar? Cabe no meu bolso? Depois que você responder essas questões, você vai pensar 5 vezes se você vai comprar aquilo ou não. Na planilha da Lívia, os gastos ficam todos organizados. De um lado, os fixos, como as contas de casa, do outro, os variáveis, como um presente ou um jantar, por exemplo. E depois de tantos cálculos, ela aprendeu o caminho para realizar os desejos no ano que vem. Gostaria de fazer uma viagem internacional, então eu já estou com esse dinheiro guardado e quero dividir isso até o dia da viagem. E tenho passeios, né? Final de semana, fazer algumas coisas diferentes para sair da rotina. 2 netos de Pelé visitaram hoje o avô, que segue internado no Albert Einstein, na capital paulista, desde o fim de novembro. De lá, o repórter David Diogo traz os detalhes sobre essa visita, né, David? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Mauro e a todos que nos acompanham. Fato, Gabi, Gabriel e Otávio estiveram aqui ao lado do avô. Eles são filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, que foi reconhecida como filha do ex-jogador apenas na década de 90. Ela morreu em 2006. Ontem, Edinho esteve aqui, saiu daqui do Albert Einstein e regressou para o interior do estado do Paraná para dar continuidade às atividades como técnico do Londrina Esporte Clube. Ele planeja voltar aqui ao hospital na folga de fim de ano para ficar com o pai. No último boletim médico divulgado aqui pelo Albert Einstein, Pelé apresentou progressão da doença oncológica e a equipe médica está em atenção especial quanto às disfunções renal e cardíaca. Não tem previsão de divulgação de um novo informativo do quadro de saúde do rei do futebol. De São Paulo, David Diogo para o Rede TV News. Um homem resistiu a uma tentativa de sequestro em São Paulo após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento.
O caso aconteceu na zona norte da capital. Imagens de câmeras de segurança registraram a tentativa de sequestro. O homem chega ao local combinado para o suposto encontro e desce do carro. Em seguida, os criminosos aparecem correndo e tentam puxar o motorista para dentro do veículo. Ele resiste. Mesmo reagindo, a vítima é levada, mas segundo a polícia, ela conseguiu pular do carro em movimento minutos depois. Até o momento, ninguém foi preso. E olha, se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.